Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Olha o que foi alertado. Vejam o que aconteceu diante dos olhos de todos. Estudiosos do catolicismo disseram que é perigoso. Você não pode perder essa mensagem que mexeu com tantos corações. Algo surpreendente aconteceu com uma imagem da Virgem Maria nos Estados Unidos. E a igreja deu uma resposta que pode te deixar com mais perguntas do que respostas. Será que estamos diante de um milagre? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga esses sinais extraordinários. Vamos começar com uma breve oração para nos preparar espiritualmente e abrir nossos corações para o que Deus deseja nos mostrar através desse conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, em tua infinita sabedoria, pedimos que nos conduza por caminhos de discernimento, que possamos estar atentos aos sinais que fortalecem nossa fé e afastar aqueles que possam nos confundir. Virgem Maria, Mãe de Deus, interceda por nós para que tenhamos olhos que veem com fé e corações prontos para acolher as graças divinas. Amém. Agora, você já ouviu falar sobre o que aconteceu recentemente em uma basílica nos Estados Unidos? Muitas pessoas ficaram impressionadas com o que parecia ser um milagre. Uma imagem de Maria supostamente fechou os olhos na Basílica de São João Batista, em Canton, em Ohio. Um verdadeiro mistério que está mexendo com muitos fiéis ao redor do mundo. Mas foi um milagre de fato, ou apenas um truque de câmera? No programa The Catholic Talk Show, Ryan Shell e Ryan Dela Cruz abordaram esse assunto e trouxeram à tona algo que precisa ser destacado. A Igreja, como sempre, adota uma postura de extrema cautela quando se trata de eventos sobrenaturais. Não podemos simplesmente sair dizendo: "Uau, isso é um acontecimento milagroso", porque isso traz alguns perigos, alertou Shell. E por que isso é importante? Porque esses eventos podem, sim, aumentar a fé das pessoas, mas também podem ser fonte de confusão. A Igreja, com sua sabedoria de séculos, nos ensina a ter um espírito de discernimento, investigando cuidadosamente cada um desses fenômenos antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Você sabia que, mesmo com as aparições mundialmente conhecidas como Fátima e Lourdes, os católicos não são obrigados a acreditar? Isso mesmo, a Igreja, em sua prudência, sempre busca garantir que a fé dos fiéis não seja abalada por farsas ou mal-entendidos. E isso é um ponto muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde tantas imagens e vídeos circulam rapidamente pelas redes sociais. Shell destaca que o foco da Igreja está nos frutos do Espírito Santo. Ele lembra que se alguém foi beneficiado espiritual ou fisicamente, isso já cumpre o propósito de fortalecer a fé dessa pessoa. Não é necessário um selo oficial da Igreja para que um evento tenha seu valor espiritual reconhecido. Esses passos cuidadosos são essenciais para nós católicos, porque nos ajudam a discernir o que realmente nos aproxima de Deus e o que pode nos desviar. Dela Cruz também reforça essa ideia quando afirma: as pessoas têm circunstâncias em suas vidas, algumas milagrosas, outras não, que as aproximam de Deus nesse caminho para o céu. E mesmo que o suposto milagre da imagem ainda não tenha sido confirmado pela Igreja, os apresentadores fazem questão de lembrar que, sem esses sinais e maravilhas, nossa fé não está em perigo. A Igreja, com sua tradição milenar, está sempre aberta a esses fenômenos, mas ao mesmo tempo é cautelosa para não permitir que sejamos enganados. Afinal, a fé verdadeira não depende de milagres visíveis, mas daquilo que construímos diariamente em nosso relacionamento com Deus. Então, o que realmente aconteceu diante dos olhos de tantos fiéis naquela basílica nos Estados Unidos? Só o tempo e a investigação da Igreja dirão. Mas uma coisa é certa: milagres ou não, nossa fé precisa sempre estar firmada na busca pela santidade e pela verdade. E é exatamente isso que a Igreja quer nos ensinar. Os milagres e fenômenos sobrenaturais
devem servir como alimento espiritual e não como distrações, como foi dito no programa. Às vezes podemos nos deixar levar pela emoção do momento, pela curiosidade ou até pela busca de algo espetacular que nos dê uma confirmação visível da fé. Mas lembre-se, a nossa fé não precisa de sinais extraordinários para ser verdadeira e profunda. Ela já foi plantada em nossos corações pelo próprio Cristo. O Vaticano, entendendo a necessidade de manter o foco no que realmente importa, lançou novas diretrizes este ano para lidar com esses eventos sobrenaturais. Essas diretrizes são claras. Devemos enfatizar os frutos do Espírito Santo, como amor, paz e caridade, ao invés de simplesmente buscar o aval da Igreja para esses fenômenos. Ou seja, o verdadeiro milagre não está na imagem que fecha os olhos, mas nas mudanças que ocorrem em nossas vidas quando nos aproximamos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Às vezes estamos tão focados em buscar sinais e milagres que esquecemos de olhar para as pequenas transformações que Deus está operando dentro de nós. O mais importante é o impacto espiritual, aquilo que nos faz ser pessoas melhores, mais próximas do Pai, mais conscientes do nosso papel como católicos no mundo. Shell ressalta algo muito importante nesse contexto. Se alguém foi beneficiado espiritual ou fisicamente, cumpriu seu propósito. Isso significa que, independente de confirmação de um milagre, se aquilo fortaleceu a fé de alguém, trouxe consolo ou inspirou a buscar uma vida mais santa, já foi suficiente. Não é preciso mais nada. E para aqueles que ainda estão se perguntando se a imagem de Maria realmente fechou os olhos ou se foi apenas uma ilusão, a resposta é: a investigação está em andamento, mas a nossa fé não depende disso. Como Shell e De La Cruz apontaram no programa, as pessoas têm circunstâncias em suas vidas, algumas milagrosas, outras não, que as aproximam de Deus nesse caminho para o céu. Cada um de nós vive o seu próprio caminho de fé. E é nesse caminho que devemos focar. Então, se você viu as notícias sobre a imagem ou se souber algum outro fenômeno semelhante, lembre-se: o mais importante não é a imagem em si, mas o que ela desperta em você. Se te leva a uma vida de maior oração, se te inspira a buscar os sacramentos com mais frequência, se te aproxima da palavra de Deus, então já é um sinal de que algo bom está acontecendo no seu coração. E como os apresentadores bem frisaram, nossa fé não está em perigo. Isso é algo que todos nós precisamos lembrar, especialmente em tempos de dúvidas ou quando nos deparamos com fenômenos que parecem inexplicáveis. Nossa fé é firme, é sólida, porque está enraizada em Cristo e nos ensinamentos da Igreja. Não depende de sinais ou maravilhas, mas sim de nossa confiança plena em Deus. Ao longo da história, vimos muitos sinais milagrosos e a Igreja sempre investigou com cuidado e discernimento. E é assim que deve ser. Como fiéis, somos chamados a ter paciência e a entender que a verdadeira essência da nossa fé não está no visível, mas naquilo que cultivamos no íntimo da nossa alma. Então, diante de tantos relatos, fica o convite que possamos usar esses momentos para refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Se há algo que esse evento pode nos ensinar, é que o sobrenatural, quando vem de Deus, não é apenas um espetáculo para ser visto, mas uma chamada para uma vida de maior santidade. Prepare-se, porque muitas vezes o verdadeiro milagre está acontecendo bem diante dos nossos olhos, não em uma imagem que fecha os olhos, mas no nosso coração que se abre para a graça de Deus. Antes de finalizarmos, vamos todos para um breve momento de oração, todos juntos. Senhor, que possamos sempre buscar a verdade e o discernimento, sem nos deixarmos enganar pelas aparências, mas sempre guiados pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa fé esteja firmemente enraizada em Ti, que possamos ver os milagres diários que realizas em nossas vidas. Conduz-nos pelo caminho da santidade, sempre prontos para Te servir. Amém. Se este conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com aqueles que você ama.
E não deixe de colocar de qual lugar do nosso Brasil ou de outro país você está nos assistindo. E, e também comente as intenções de suas orações, pois colocaremos na oração da madrugada. Paz e bem e até o próximo vídeo.